as aulas de vocês eram baseadas nos recursos que vocês tinham feito? Aí eu falei assim, nossa, então eu vou fazer. E eu falo, foi exatamente vocês, é o que eu falei pra todos os meus amigos que iam prestar agora em 2023, que tinha que fazer, o único que não podia não fazer era esse. A melhor sensação foi passar, mas a segunda melhor foi ter investido nos recursos com vocês. Quando eu enviei aquele Pix, foi tipo assim, agora eu posso descansar. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 2, aprovando com recursos dessa série aqui, que a gente vai realmente destrinchar os recursos individuais e explicar para você aí a importância e o quão importante é você elaborar um bom recurso individual. Hoje a gente vai realmente explicar qual que é a importância de você elaborar um recurso bem feito, bem escrito, com a escrita persuasiva, bem embasado, com aquele embasamento sólido, com referências que realmente transforma e faz o INEP aceitar, tá certo? Antes disso, Vini, não sei se você acha interessante, né, contando um pouco da minha experiência e da minha história, claro, né, de como foi esse processo, que eu acho que assim, muitos de vocês vão se sentir identificados. Então, eu quero contar aqui brevemente minha experiência, rapidinho, né, antes de iniciar aqui o processo de como funcionam os recursos, o passo a passo para você elaborar. Primeiro assim, saiu o resultado, né, como vai sair no dia 24, vocês vão receber quem aprovou, beleza, agora eu quero me focar, como foi o meu caso, né, eu recebi meu resultado e estava reprovado. A ansiedade começou a bater no meu coração, né, estava precisando, acho que se não me engano, 4 pontos de alguma coisa, e para mim foi muito injusto. Por que foi injusto? Porque eu, conforme meus cálculos que eu tinha feito, eu estava aprovado, né, estava aprovado e por bastantes pontos acima. Então, para mim, eu fiquei gelado, fiquei mudo. Parece que esse momento, assim, parece uma câmera que vai se fechando, um túnel fechando, assim, sua visão fecha, e você fica frio, você fica meio desorientado, parece que o mundo caiu. E vai acontecer com você, eu espero que não aconteça, mas se acontecer de ser reprovado, esse sentimento você vai sentir. Eu entendo esse desespero e falei, não, tenho que elaborar meu recurso. Comecei a assistir meu vídeo e realmente não conseguia me concentrar 100%. Olhava meu vídeo, olhava o que eu estava falando e realmente não conseguia acompanhar. Minha mente estava por outro canto, viajando. E foi um momento muito desesperador, né? Na época eu já estava com a Pia e com o Vini aqui, fundadores do Mundo Revalida. A gente já estava trabalhando com isso. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir elaborar meu recurso, eu preciso de sua ajuda, né? Para quem não sabe, a gente fundou a Revalida lá. Os inícios realmente do Mundo Revalida foram em 2017, enquanto a Pia estava na preparação do Revalida. Reforçamos em 2020 com a minha preparação, junto com o Vini. Aqui foi crescendo até o que agora atualmente está sendo os pioneiros, né? Por isso que a gente fala, a gente é o pioneiro nos recursos e a gente um dos mais sólidos, né, na área de recursos e de cursos. Então, eu tive a sensação rapidamente, né, eu liguei o Vini, liguei a Pia, porque estava no Equador, né, inclusive eu acho que esse dia ou no dia seguinte eu tinha um plantão marcado que eu não podia faltar, né. Aí, rapidamente eu liguei o Vini e a Pia e falei assim, gente, eu não tô indo nem pra frente nem pra trás. Os vídeos, eu coloco o play e, tipo assim, parece que não tô escutando nada. Fico meio sonso, meio perdido. Aí, rapidamente, eles começaram a falar assim, baixa teus vídeos. E aí que começou aquele problema. Você tenta baixar seu vídeo e não baixava, né? Aparecia outro candidato, aparecia uma mulher. Realmente, assim, uma coisa desesperadora. Eu mantive a tranquilidade, mas sempre estava com essa ansiedade que me deixava muito estressado. Até que eu vi, né, a Pia falou assim, Juan, dá aqui teu senha, teu acesso e esquece, vai lá no plantão e a gente faz tudo. E o que eu fiz? Deixei nas mãos deles, me relaxei. Você vai continuar tendo essa pulguinha atrás da orelha, né, putz, pressionando e tal. Mas a melhor coisa que eu fiz foi isso, ter deixado na mão de outras pessoas para elaborar o recurso. Obviamente, né, se você se sentir confortável para fazer, pode fazer. Eu, no meu caso, que eu me considero uma pessoa pouco ansiosa, não consegui. E a parte mais chata ainda vai ser esse tempo de espera, já vou te avisando. Esse tempo vai ser muito chato. Depois que colocou recurso,
Você sabe, eu acho que em torno de 1 mês, 20 dias, são momentos que você fica pensando, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Começo a estudar de novo? Não estudo de novo? Então, isso vai acontecer, mas mais para frente a gente vai te contar o que fazer nesse tempo de espera até sair o resultado, né, Vi? Com certeza. Então, um ponto importante aqui é a primeira coisa, a pergunta que eu vou te fazer aí, que está em casa, para você refletir. Você sabia que o embasamento sólido e uma escrita persuasiva pode ser a chave para você reverter o status de reprovado para aprovado? Isso é muito importante você refletir, porque na hora que você vai passar por uma fase tão importante da sua vida, que é a transformação em poder exercer a medicina no país, no Brasil, você realmente fazer valer todos esses anos que você teve de batalha, desde o momento de decidir fazer medicina fora do país, passar por todos aqueles anos, toda aquela batalha, todas as dificuldades financeiras, energias que você gastou, tempo longe da família, para você superar esse momento e realmente revalidar o seu diploma, poder exercer o país aqui no Brasil, ajudar toda a família. Vocês sabem o quão transformador é. Quando você realmente aprova no Revalida, é um peso gigantesco que sai das suas costas. Então, vocês têm que tratar essa etapa de maneira muito especial. É um momento mais importante, é um momento que vai realmente transformar a sua vida. Vamos parar de papo e vamos ao que interessa. Primeiro ponto, caso saia o status de aprovado, esquece, vai comemorar que em breve você vai estar com seu CRM nas mãos. Mas caso esse resultado não venha a ser favorável, não entre em pânico. Lógico que é um baque, todo mundo presta a prova imaginando ser aprovado. Então, quando sai reprovado, por mais que a gente fale, por mais que você pense de maneira interna, na hora que sai o resultado é bastante frustrante. A gente sabe e a gente está com você, independente do resultado que vier. Mas, saindo o resultado negativo, eu quero que vocês se inspirem fundo e comecem a trilha dos recursos individuais. Beleza? Tranquilo? E aí, para você começar, você tem que estar com a mente totalmente limpa. Tem que estar com a mente preparada. Beleza? Tranquilo? Então, ponto importante aqui que a gente vai frisar, tá certo? Você vai primeiro baixar os vídeos, tá certo? Visualizar os seus vídeos. Então, você tem que entender ali como que tá as suas estações. Um ponto importante que a gente gosta de frisar é que se tiver um vídeo corrompido, você vai provavelmente ter que refazer essa estação, tá certo? Então não tem problema nenhum, você vai ter que refazer. O INEP arca com os custos de viagem, hospedagem, tá certo? Isso você vai ter que refazer. Então, se você se enquadra nesse quesito de vídeo corrompido, você vai ter que refazer essa estação corrompida, não todas. Então você precisa sim fazer recurso das outras estações. Então, se você tem 10 estações e uma foi corrompida, recurso das 9 estações. Combinado? Ao analisar os vídeos, você tem que ter em mãos mais 2 elementos. O espelho, que eu já mencionei antes, que é o resultado de cada item, a pontuação de cada item, e a sua prova digitalizada. É muito importante você ter uma visão crítica sobre cada ponto do checklist. Porque lembra que eu falei que o recurso individual eram pontos que eram seus e que foram tirados? Eu falei a frase pela metade. Porque realmente, grande parte dos pontos eram seus e não foi lhe dado. Mas existem aqueles pontos que só quem sabe executar, que só com a experiência você consegue arrumar. Então seriam aqueles pontos forçando a barra, que são pontos que não tem bem explícito que você falou, ou não tem muito bem explícito que você gesticulou, mas que tem aquela escrita persuasiva, aquele jeito de realmente escrever para conseguir um pontinho a mais e ser o suficiente para você aprovar. Como mencionei antes, grande parte dos candidatos só aprovam após os recursos individuais. E mesmo precisando de muitos pontos, ainda assim é possível reverter o jogo. Mas para isso é muito importante você estar consciente de que você vai ter que elaborar uma dissertação muito bem fundamentada, muito bem persuasiva, para vocês realmente terem a pontuação que lhe desejam.
tá certo? Então, em mãos, com todo esse material, vocês vão ter que analisar todos os vídeos. E não pode ser analisado por uma pessoa só, tá certo? Aquela pessoa que acha que fazendo uma análise em uma vez vai ser o suficiente, ela não é o suficiente. Ah, mas eu vou revisar várias vezes. Pode ter certeza que você revisando é uma coisa. Agora, o seu vídeo sendo revisado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas diferentes, o resultado vai ser outro. E mais do que 6 pessoas. É importante que sejam especialistas da área. É importante que sejam pessoas com experiência em prova. E é por isso que a gente fala que é tão importante e a gente exige que a nossa banca dos recursos individuais sejam compostas por especialistas. E aqui eu falo com bastante propriedade das maiores instituições. A gente tem especialistas da USP, Santa Casa, Paulista, Unesp, Unifesp e assim por diante. Porque é importante essa bagagem. A gente utiliza dessa bagagem para elaborar um bom recurso. Então, se você for elaborar o seu recurso, eu já friso aqui a importância de, primeiro, você deve sim analisar a sua prova, mas mais do que isso, pedir para outras pessoas analisarem. E não uma pessoa que nunca fez, mas sim uma pessoa que já sabe o desfecho. Vocês já ouviram falar sobre o parecer do recurso? O parecer do recurso é a segunda etapa dos recursos. Os recursos individuais vocês fazem ele, colocam na plataforma. Depois o INEP responde e ele passa ponto por ponto. Por que aquele item foi aceito? Por que aquele item não foi aceito? E assim por diante. É por isso que é importante vocês saberem sobre o parecer. Aqui eu falo com bastante propriedade. Quando eu elaboro os recursos, eu sei o que eu estou solicitando e lá para frente, quando sai o parecer, eu analiso o parecer. Toda a nossa banca do Mundo Revalida analisa o parecer para saber o que está sendo aceito, o que não é aceito, quais frases têm maior impacto, qual estatística a maior pontuação. Então, por isso que eu falo aqui para vocês, é importante vocês pegarem alguém experiente para elaborar os seus recursos. Então, o primeiro ponto, analisar com calma, mais de uma pessoa analisar os seus recursos. Segundo, você tem que fazer um recurso com especialistas. Então, se você tiver algum amigo aí, médico especialista, já bem experiente na área do Revalida, peça ajuda dele. Se você não puder, claro, contratar uma empresa que realmente é especialista em recursos individuais. Tem que seguir esse passo a passo. E aí é importante vocês fazerem escrita persuasiva e, por último, uma revisão com pessoas gabaritadas. Então, é importante vocês passarem por pelo menos 3 processos de revisões com pessoas gabaritadas e, por último, com um professor de português. Porque aí sim vai ter a cereja do bolo de um recurso bem elaborado. Né, Juan? O que você acha? O que você abordou, né, falou, eu achei bastante interessante. E eu queria refrisar uma coisa que eu vi e falou. Um trechinho realmente que impacta e eu quero que vocês guardem, gente. Primeira coisa. Especialistas, procurem alguém que saiba da matéria, procurem alguém que consiga encontrar a máxima quantidade de pontos, porque muitas das pessoas que já passaram por um mundo revalido, eles ficam impactados, né? Porque em muitas das conversas, eles falam, Juan, eu achava que cabiam 4, 5 recursos, agora eu recebi o recurso de vocês e cabem 15, 17 itens, 17 pontos. E realmente vocês colocaram coisas que eu não tinha percebido. Eu tinha assistido, teve uma pessoa inclusive que falou, Juan, assisti meus vídeos 3 vezes, né? E realmente eu contratei vocês porque muitas pessoas falaram, muitos feedbacks. Eu acabei contratando vocês e vocês me entregaram 3 vezes a quantidade de pontos que eu achava que eu merecia, que eu tinha encontrado, né? E isso daí não é porque a gente tem uma bola mágica ou a gente consegue fazer mágia. Realmente são anos de experiência que a gente tem elaborando recursos, edições do Revalida elaborando recursos. Então a gente consegue achar, mesmo onde você acha que não cabe recurso, a gente consegue achar o jeito de solicitar. Porque muitas das pessoas falam, ah não, é só colocar o que você falou e solicitar recurso. Não é bem assim, né, Vi? Você tem que achar o jeito de, inclusive, mesmo se a pessoa não verbalizou isso que está no item, achar um jeito de a gente solicitar esse recurso. E a gente já fez isso, né, Vi?
Já fizemos milhares de vezes e isso daí é a nossa experiência. Então, assim, falando de maneira geral, como o Juan falou, desde 2017 a gente vem elaborando recursos individuais. A gente é a única empresa, realmente uma empresa especialista em recursos individuais do mundo do Revalida. Isso é importante frisar. A gente tem milhares de resultados, tá certo? Então, vocês podem ver aí no nosso Instagram, tem pessoas de verdade, não tem mentira aqui. Vocês vão ver pessoas, médicos realmente revalidados, que botam a cara, agradecem, eles têm orgulho de falar que foram alunos do Mundo Revalida e têm orgulho de falar que foram aprovados com Revalida. Tem podcast antigo, vocês podem ver, no próximo episódio eu vou trazer vários depoimentos para eles entenderem como é que funciona. Que uma coisa que o Juan falou é fato. Mesmo você sendo o mais tranquilo possível, às vezes a carga emocional de fazer o recurso é muito pesada. E aí, você poder transferir essa carga pesada para outra pessoa ou para outra empresa, isso é um grande alívio. Quem falou isso são palavras do próprio Murilo, foi um aprovado aqui, nosso ex-aluno, que aprovou com os recursos individuais, hoje já é médico revalidado. Exatamente, gente. E uma coisa que a Vini já falou, eu queria trazer brevemente, né, das pessoas que às vezes eles falam assim, mas é meio alto o valor, será que compensa? Um, a gente tem experiência, anos de experiência. Dois, a gente tem resultados, né? Você não está falando comigo, com o Vini, você está falando com uma empresa, né? Então a gente tem uma empresa por trás. Tem um respaldo total. Um respaldo total, como o Vini bem falou. E por último, gente, não menos importante, é que a gente não se importa por quanto custa o recurso, a gente se importa pela qualidade. E como o Vini falou bem no começo, não é uma, não é duas, não é 3 pessoas, não é eu e o Vini que a gente está elaborando o seu recurso, né? São centenas de pessoas que revisam seu recurso, né? Se precisar passar por 5, 6, 7 pessoas para revisar seu recurso, para te entregar um recurso de qualidade, a gente não vai medir esforços, a gente vai passar por quantos professores, especialistas, muitas das vezes, né, essa questão de cardio, vai ser o cardiologista que vai colocar seu recurso. Então a gente não vai medir esforços, e obviamente, né, todo mundo sabe que a gente tem que pagar para eles. Então a gente não mede esforços, a gente não vai querer economizar, porque a gente sabe que esse recurso, né, tão perto do CRM, e a gente sabe a importância do CRM, a gente investe o máximo para que seja um recurso de qualidade e vocês tenham respostas, né, como os feedbacks que a gente vai mostrar no próximo encontro. Ô Juan, acho que só para contextualizar, né, quanto custaria para fazer uma banca de médicos, especialistas que a gente tem para elaborar um recurso seu ou para uma consulta médica? Se você tivesse que fazer uma consulta, porque a elaboração de um recurso, só em minutagem de vídeo, é mais de 2 horas, ou é mais de 1h30, né? São 100 minutos ali só de minutagem de vídeo. Só que você não consegue elaborar o recurso só fazendo de uma vez. Você tem que pausar, revisar, voltar. Então, assim, digamos que ali, para você elaborar um recurso, chutando baixo, 4 horas. Quanto custaria ter na sua banca especialistas das maiores instituições do Brasil, dispostos a ficar 4, 5, 6 horas disponíveis ali para elaborar só você vendo, isso rodeado ali, todo mundo focado só na sua performance. Vamos chutando assim super baixo, né? O que o Vini já falou, vamos botar assim, como se fosse uma consulta médica que provavelmente vai durar 1 hora, né? Até menos, botando só 5 especialistas, né? Mais ou menos aqui em São Paulo, o especialista está cobrando em torno de R$500. O barato. O barato. Barato. Né? Agora, a média ali é 1.000, 1.500. Exatamente. Que seja R$500, né? Vamos deixar assim, chutando baixo, gente, para deixar mais fácil as contas, né? Inclusive não sou tão bom nas matemáticas, né? Mas a gente coloca assim, 5 especialistas, que são 10 estações mais precisa ser um clínico, um pediatra, um médico da família, um cirurgião e por último um ginecologista, né? Bota 5 médicos aí. Né? O médico, assim, não é da maior qualidade, né? Aqueles do Einstein, do Santa Casa, da USP, que são nossos professores, mas assim, um médico que te cobra uns R$500 na consulta. Uma consulta que muitas vezes é meia hora, mas a gente vai prolongar. Aquele médico gente boa que fez mais 1 hora. Faz uma consulta de 1 hora. Então, esses 5, só por 1 hora, né?
eles estão cobrando em torno de R$2.500. Se um recurso demora até mais, às vezes, mais 4, 5 horas, facilmente multiplica aí 2.500 por 5, dá em torno de R$12.500. Né? Perfeito. Isso uma elaboração. Só que é importante frisar que a nossa elaboração ela passa pela primeira etapa de elaboração, a segunda etapa de revisão dos coordenadores e por último, sim, tem a revisão dos professores de português. A gente faz questão de ter uma banca de professores de português, que é a mesma banca que faz a revisão das apostilas, que é a mesma banca que ela faz provas de português. A gente pega pessoas extremamente gabaritadas para estarem junto com a gente nos recursos individuais. Perfeito, Juan. Acho que deu para a gente fazer um overview. Vamos ter o nosso terceiro episódio, onde a gente vai abordar de maneira um pouco mais detalhada ali os pontos, como elaborar realmente os recursos e principalmente quais são as principais dúvidas dos recursos individuais. Exatamente. Não, e aí antes de fechar aqui, né, vamos pensar assim, uns R$20.000 o recurso. Mas fiquem tranquilos, gente, que não vai ser esse valor, né, Vi? Exatamente. Não vai ser nem perto desse valor. É ser acessível, é trazer a melhor equipe, a melhor qualidade de maneira mais acessível possível para que todo mundo possa fazer os recursos. E outra coisa, né, Juan? Infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir os recursos com a gente. As nossas vagas já estão esgotadas e a gente vai abrir pouquíssimas vagas. Quando sai o resultado, é um desespero. São 1.000 mensagens no Instagram, 1.000 mensagens no WhatsApp. É uma procura gigantesca. Então, fica atento que assim que sair o resultado, vão ser abertas vagas. Não perca tempo para reservar a sua, porque provavelmente vai esgotar em poucos minutos. O que eu falo que é 1 hora quando a gente abre as vagas iniciais, aqui quando saem os recursos, os resultados são poucos minutos até esgotar. Mas Vini, por que são vagas limitadas? Porque a gente acabou de explicar o método de confecção, o método de elaboração. Não tem como... Isso que a nossa equipe de médicos são compostos de mais de 100 médicos especialistas. Mas não tem como a gente ter 1.000 médicos especialistas para realmente fazer um bom trabalho ou um trabalho supervisionado por nós. Não tem como. Então, são vagas limitadas porque a gente valoriza principalmente a qualidade e a boa elaboração dos recursos. Exatamente. Para a gente, a quantidade não é o principal, e sim a qualidade que a gente entrega. A gente quer te levar o recurso com a maior e mais alta qualidade. Então, basicamente por isso, nossos recursos são vagas limitadas e a gente, infelizmente, não consegue abrir. Porque assim, se vocês quiserem, eu poderia elaborar teu recurso, né? Poderia fazer o seu recurso até de graça, né? Mas, infelizmente, o meu português, por mais que eu estou falando bem, o português não é perfeito. Então, se eu faço um recurso para você e com o respaldo do Mundo Revalida, você vai receber um recurso com erros ortográficos. Então, não está dentro da nossa qualidade, não é do padrão Mundo Revalida. Então, por isso, infelizmente, eu fico mais na parte de coordenação dos professores, revisando certos detalhes, avisando onde que cabe recurso, esse daqui pode entrar, força um pouquinho mais a barra, mas infelizmente eu não boto mão na massa por conta disso. Infelizmente meu português ainda não é perfeito. Perfeito, gente. Acho que deu para deixar bastante claro aí, abordamos vários tópicos, né, Juan? E espero vocês aí no nosso próximo episódio, que aí sim a gente vai finalizar com chave de ouro. Perguntas mais frequentes, vamos abordar aí também ponto a ponto sobre os recursos individuais. Não perca, terceiro episódio e último para a gente finalizar essa série aí, aprovando com os recursos.